Com Raul Mikhail Ivanov. Parte 3. 12 de junho de 2019. Bem, queridos amigos, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e todo o meu amor. Então, eu venho jogar como fiz antes. Você viu, eu vim primeiro e venho por último. E é claro, para responder a todas as suas perguntas, porque eu acho que você discutiu, experimentou muitas coisas durante esses poucos dias e o cabeça dura JLA explicou a você alguns elementos sobre Quebec. E através dos seus testemunhos e de tudo o que você tem vivido, eu suponho que vocês têm muito a me dizer e a me perguntar. Eu terei uma alegria sincera e profunda em acompanhá-los nestes momentos que são dedicados a mim e a vocês, para responder às suas perguntas e ajudá-los a se estabelecer cada vez mais, como diz Abba, em Ágape, não é isso? Então, vamos, queridos amigos, podemos começar com as perguntas. Estou ouvindo. Olá Oma, eu só queria dizer, já que não tive o privilégio de conhecê-lo nesta encarnação, um grande obrigado pelo seu ensinamento. Você tem um lugar no meu coração. Obrigado. Espero ter um lugar no seu coração, risos, porque todos estão no seu coração. Como você sabe que toda a criação está em seu coração, risos. Mas eu agradeço a todos, por esta atenção delicada. Então podemos continuar, bem, com certeza. As perguntas escritas já terminaram. Risos. Bem, vamos às perguntas orais. Eles não vão fazer como na França, adormecer assim que eu chegar. Risos. Sim, olá Oma. Quando chegamos e nos instalamos para ouvi-lo, fiquei imaginando como é que estávamos numa harmonia tão linda neste momento. É porque você é de Quebec. Risos. É a resposta mais rápida que já dei na minha vida. Risos. Não tenho nada a acrescentar, é óbvio. Você já está no coração, naturalmente, desde o nascimento, se assim posso dizer. Nós não nos desviamos muito, se me é permitido dizer, no aspecto cultural, social, político ou financeiro. E depois, claro, como você já disse, existem todas estas árvores e toda esta água que está por todo lado e que é extremamente importante, e há também uma função particular deste território, deste país, com as suas energias, e também, naturalmente, de sua origem francesa. Mas remonta a muito tempo e isso permitiu a você, como disse o cabeça dura, o que me precedeu, escapar do que aconteceu na Europa de uma forma geral, durante mais de 200 anos. Então isso foi preservado, pelo território, pelo que se preservou desta autenticidade, se é que posso dizer, ao contrário dos seus primos franceses, não é isso? Mas acho que tive a oportunidade de dizer isso aqui, sempre que tive a oportunidade de vir aqui, em todas as entrevistas, não é isso? Aqui estamos. Então você estava predisposto a se estabelecer nisso e viver com a maior facilidade e a maior certeza. Teremos que dizer ao cabeça dura que ele corrija suas estatísticas quando chegar a Quebec. Não é 90%, é 100% por aqui. Risos. Nós vamos dizer a ele. Risos. Por outro lado, é justo pensar que aqui, nestes poucos dias, estamos todos prontos para pedir que a nossa personalidade, ao ego, que tome o seu lugar, apenas o seu lugar. Mas você não precisa pedir por isso. Isto é feito automaticamente. Você é o que eu chamaria, em geral, de um ego inserido e perfeitamente equilibrado. É claro que há sempre fanáticos em todos os países que estão em confronto, em oposição. Mas isso é geral. Mas a proporção daqueles que preservaram esta autenticidade é obviamente elevada em comparação com outros países. E então eu disse isso e digo de novo, há as árvores, existe a imensidão do território, e há também, naturalmente, toda esta água, que foi, até certo ponto, preservada de tudo o que se passa nas águas da terra. Por exemplo, pesticidas, plásticos. Você ainda tem um grau de pureza territorial, que é inigualável, e que lhes permite estabelecer a luz e estabelecer a verdade muito mais amplamente do que em outros lugares, simplesmente.
E, em particular, em relação à Europa. Então você pode pensar assim, e além disso eu diria que assim que você viver um menor momento de ágape, de alegria nua, não se preocupe com seu ego. Não se preocupe com isso, tudo é feito automaticamente. Não tente resolver algo do ego, porque você vai fortalecê-lo. Apenas viva como você diz, esta harmonia tão especial que você viveu aqui, e que você induziu em todos os lugares como um novo sopro, um sopro de frescor, a verdade despojada de todas as espiritualidades e de todos os aspectos cartesianos. Aqueles de língua francesa encontrados também em outros países, em menor grau. Portanto, ocupe-se em viver, ocupe-se em confraternizar, ocupe-se em deixar irradiar o seu ser mais profundo, essa harmonia que você viveu aqui. Lembro você que ela não precisa de você, ela está instalada com facilidade em sua morada. E vai contaminar, como diria a água, todo o território. Você não precisa de discursos, você não precisa de uma demonstração, você apenas precisa estar presente, lúcido em sua vida e ser como você é agora, espontaneamente coberto de ágape. E isto é simples. Muito obrigado. E eu acredito que o cabeça dura deve ter visto que os testemunhos vieram de muitos países, e não apenas de língua francesa, sobre suas experiências, seus testemunhos, e também suas perguntas. Você realmente criou, não apenas a presença de Arba ou do cabeça dura JLA, que é a mesma, ou a mim ou outros, mas pela sua escuta, sua acolhida, que você alcançou aqui, neste espaço, e permitiu que inúmeros irmãos e irmãs de todo o planeta encontrassem os últimos elementos, eu diria, de seu quebra-cabeça pessoal, ou seja, as últimas resistências, os últimos entendimentos, com uma força e um vigor que nunca foi igualado. É isso, não é para elogiar você ou para passar a escova de sapato para brilhar, mas é realmente a estrita verdade. Seu coração estava brilhando e foi ele que, através de suas palavras, de seus testemunhos e do que aconteceu aqui, permitiu esta expansão particular do que aconteceu nos últimos dias. É isto, é tão simples assim. Outra pergunta. Amo você. Amo todos vocês. É um pedido de explicação. Então, vamos lá. Eu gostaria de entender como a rede ágape, que estamos criando, atua não só sobre o coletivo, mas também em nossos outros eus, em outras dimensões ou planos. Então, é muito simples. Não atua através das energias, nem através da consciência. Isto é feito diretamente pela matriz crística, que foi implantada na Terra há um ano. E também diretamente pelo tempo zero. O tempo zero não é explicável. É a fonte de toda a informação, é a fonte do amor, é a fonte do absoluto como diria Bidi, ou para Brahman. É isto que o torna disponível. Tanto para a Terra como para todas as outras dimensões. Isto é o que eu chamo, como o cabeça dura, as boas novas. O fim do sonho da criação, como ele disse. E esta boa nova, como ele realmente tentou explicar para você, é reconhecida, porque é seu dever. Está registrado em todas as suas células, está registrado em todo lugar. Apenas, ainda não foi ativado. Isto foi ativado no final da anomalia primária, foi ativado pela ativação dos códigos-fonte pelas mães e avós geneticista, através de Paami. E claro, aqui, como eu mencionei sobre água, a informação que foi recolhida pela água será, dentro de poucos dias, eu acredito aqui na água, com Paami, vai permitir que você veja que esta boa nova, será transportada através da água que é um meio, desde as águas de baixo até as águas de cima. Não é através da energia, nem através da vibração, nem pelo que chamamos de dimensões. Mas o tempo zero é descoberto e vivido em todos os lugares ao mesmo tempo. Não apenas neste sistema solar, não apenas neste universo, mas em todo o multiverso e em tudo o que foi chamado de os 7 superuniversos. A informação do tempo zero está presente e ativa em todos os lugares. É assim que acontece. É um reconhecimento. Não há necessidade de transportar, de comunicar, de enviar energias e luz, já que o tempo zero precede tudo isso.
E no entanto, contém tudo isso. É assim que funciona e nós dissemos a você, nós estamos ao seu redor. Não mais ao redor do Sol, perto do portal estelar, mas diretamente na atmosfera da Terra. E depois, a vantagem é que, como tudo está em você, acontece diretamente em você. Não é preciso passar por uma codificação energética, um transporte ou um deslocamento, se preferir, de alguma coisa. Isto acontece naturalmente. O estado natural encontrado aqui, no coração do sonho mais profundo, foi o suficiente para dar o sinal dentro dos mundos mais etéreos. Mas não considere uma fé com uma propagação como você sabe, com energia ou vibração. É muito mais além disso tudo. É como eu disse, o reconhecimento, ou se preferir um despertador. A informação, além disso, estava disponível muito rapidamente. Assim que a anomalia primária foi resolvida pelo ABA, permitiu encontrar todos vocês ABA e permitiu chegar imediatamente à fonte, uma vez que a própria fonte, você até disse que era o juramento e a promessa. E, claro, uma vez que a fonte é a fonte de todas as manifestações da consciência e as outras dimensões não estão isoladas da fonte, elas já receberam a informação durante um ano. Mas tivemos de voltar à história. E ao fechar o livro, como disse Abba, tudo que você está vivendo atualmente já foi descrito há muitos meses. Era necessário passar por lugares particulares, já que tudo estava escrito. Nós tivemos que viajar através deles, vivê-los, e de fato, hoje neste país, em Quebec, você tem o propósito do ciclo espaço-tempo que está sendo realizado aqui mesmo. Então eu diria que você já implantou aqui muito mais para a humanidade. Porque para as outras dimensões já tinha sido feito, como sugerido por Abba, era necessário dar um pouco de tempo, mesmo que ele estivesse com pressa há não muito tempo, para que a boa nova, aqui na Terra, fosse cada vez mais acessível. E especialmente para os sonhadores da consciência e especialmente para aqueles que arriscaram a se opor, portanto, a sofrer no momento do evento. Simplesmente, você se reconheceu. Você fala de harmonia neste lugar. Então você falou depois para saber como a informação se espalhou. A informação do tempo zero não precisa de energia e não precisa de vibração. Mas isso, eu acredito que o Abba explicou para você. Outra pergunta. Olá, Oma. Vou tentar pôr em palavras o que sinto. Voz comovida. Está bem, está bem. As lágrimas que fluem já são lágrimas de alegria e o que eu vivo em mim é como o fim de todos os processos de sucessivas encarnações. E eu sinto seres à minha volta falando comigo. Em setembro, quando eu estava no Camas, a última palavra que disse ao Abba foi: finalmente. E o amor que eu vivo, que eu sinto, é tudo o que poderia ter sido vivido antes, com as dificuldades, as tristezas, os sofrimentos, tudo isso que termina, tudo está acabado. Um peso imenso me deixa e sinto dentro de mim esta leveza do ser de amor que sou, esse ser de amor que sou liberado de tudo. E sim, como disse o cabeça dura, você só pode se reconhecer neste amor. Você nunca pode duvidar disto. Mesmo que, é claro, haja sempre flutuações com o que está sendo feito como um ser humano. Você é obrigado a continuar a viver. Quando você diz, é o fim do sofrimento, sim, é o fim da busca. É um apaziguamento total. Você se reconhece a si próprio, sim, claro. Eu fui capaz de me libertar de um fardo, de todo o peso do que era comprimido nas encarnações, uma após a outra. Eu sou grato por isso. Mas eu sei que, como tudo na criação pode ser liberado. Pelo que vivemos aqui, estamos livres. Isso mesmo. Como eu disse, Quebec é uma grande família. Além disso, penso que são muito menos numerosos do que os franceses e, acima de tudo, têm uma cabeça muito mais flexível. Você sabe, depois, e quando digo depois é dentro de alguns dias, quando, é claro, você apenas vai pensar no que aconteceu neste lugar, e você verá as mudanças em todos os lugares. E não só em você e não só graças a você, a radiação, mas todo o território foi tocado. Isto não é uma brincadeira.
Esta é a estrita verdade. E isto eu já tinha notado quando eu vim, quando eu estava vivo. Mas era cedo demais. Mas, no entanto, isto me permitiu entender também certas coisas e a inteligência da luz me permitiu vir e me expressar neste território tão querido ao meu coração. E claro que com cabeça dura Aba, que pôs os pés aqui, é claro, você vai perceber em todos os setores da sua vida, mas também na sociedade, na política, que vai haver este novo sopro que vai aparecer. É óbvio, como diria o cabeça dura. Você só pode ver por todos os lados. Ao ir às compras, e até mesmo em seus banqueiros, em seus políticos. Esta é a informação do tempo zero. E mesmo que eles não saibam o que é, você perceberá que todos os seus relacionamentos, relações, interações, em qualquer área que seja, serão tranquilizados, transformados, modificados com uma palavra importante, com mais leveza, mais amor e ainda mais sinceridade. E esta é a verdade. Mas você vai viver e ver por você mesmo. No momento, você ainda está nesta harmonia particular deste lugar entre nós e entre vocês. Mas não é só para você, claro. A boa nova, como eu disse, já chegou em todas as dimensões. Mas, é claro, você vê quanto tempo passou, mesmo desde o final do que eu chamei de 132 dias. E de alguma forma, você simplesmente está vivendo a sua vida, para estabelecer ainda mais a boa nova e torná-la disponível, como eu disse, para todas as situações que você encontrará neste país, mas não apenas. Você vai ver isso em todos os lugares da Terra muito, muito rapidamente. Eu acredito que você ainda precisa conhecer os povos cetáceos, que também transmitirão esta boa nova, como fizeram no ano passado, quando o sonho terminou e o código-fonte das avós foi divulgado em fevereiro. Mas lembre-se, você tem que manter isso de maneira simples. Viva a sua vida. Viva a vida como diz Aba. E no seu país, ambos são possíveis porque você não foi forçado, por exemplo, como em países europeus ou em países anglo-saxônicos de língua inglesa. Você é um caso à parte. Eu não diria que é um modelo a seguir. Mas você é uma forma de referência para o tempo zero. E os milagres abundarão em você a princípio e muito mais do que em qualquer outro lugar. Você verá este novo sopro se manifestando em todos os lugares. Eu digo em toda parte em sua morada. E isto vai impulsionar esta boa nova e este sopro para acelerar, de alguma maneira, a vinda do evento para toda a Terra e para toda a criação. Não conceba como um glamour, se assim eu posso dizer, mas simplesmente como evidência e concretização do que é tão querido ao seu coração neste território e entre vocês mesmos. Mesmo sem se conhecerem. Você vê bem aqui. Vocês não se conheciam. E você pode dizer que é uma grande família. E que esta família não está só aqui, mas em toda Quebec, e vai ressoar em todos os lugares na Terra. E se eu uso a palavra ressoar não é por acaso. E eu digo a você, espere pela continuação. Ainda falta Paame. Ainda não acabou. Risos. Namastê Oma. Esta é a primeira vez que nos encontramos. Encantado. O meu coração está tão aberto agora e é quase doloroso. Você não vai desmaiar, risos. Há aqui algum equipamento de emergência. Algumas enfermeiras. Eu estou brincando, continue falando. E seria a mais bela das mortes, mas eu lhe asseguro que ninguém está morto, ninguém está morrendo ainda. Além disso, não é uma morte. Antes eu era enfermeira e então antes, eu era educadora e agora me encontro em casa, deficiente. Eu me pergunto com todas as manifestações que ocorrem comigo, se eu tenho alguma coisa a ver com isso. Se eu tiver que compartilhar isso. Claro, não compartilhe, não o seu conhecimento. Compartilhe as suas experiências e o que você é. E você verá que muita coisa que está acontecendo neste momento, não são apenas as manifestações, mas também as transformações que isto provoca.
Então você está exatamente no seu lugar certo. Em casa como uma inválida, você tem meios de comunicação, você tem os meios artísticos, você tem o que você diz, simplesmente, em sua vida cotidiana e tudo o que você também vive, que está ativo, é claro, sem o seu conhecimento, sem qualquer vontade e, acima de tudo, independentemente de qualquer vontade. Por isso não se pergunte o que fazer, isto é feito sem você e sozinho. Então aproveite. Obrigada. E além disso, você não está sozinho, você está acompanhado, então diga isso. Mas todos vocês estão acompanhados. Há muitos de vocês que vão embora, independentemente do que esteja acontecendo aí, no meio do seu peito, um pouco menos sozinhos, por assim dizer. Há alguns que vivem aqui, mas aqui aconselho vocês que tentem manter em contato mesmo por meios virtuais, para que possam trocar uns com os outros, não para fortalecer nada ou para vocês lembrarem das memórias, mas porque sabe como criar a harmonia da qual falávamos anteriormente. E porque, talvez, em certos momentos de suas vidas, você precisará até mesmo você tendo vivido o que estão vivendo agora, encontrar esta harmonia no presente, de alguma maneira relaxar, e para alguns por outro lado, alguma maneira aliviar-se das vicissitudes de suas vidas e de seus hábitos de matéria, se é que posso dizer assim. Mas, em qualquer caso, as coisas estão muito claras. Você vive isto, você testemunha isto e eu lhe digo, ainda não está acabado. E além disso, eu sei que mesmo o cabeça dura, ele sempre se diverte assim que há eventos que são vívidos, não para jogar como adivinhadores e os profetas, mas sem impaciência, no entanto, não para dar datas. Mas há circunstâncias em relação às datas. Isto está absolutamente certo. Mas agora que você está aqui, você, em Quebec, você que está contaminado, mas então, radicalmente e totalmente, eu lhe digo, e não é uma palavra que eu usei para nada, há um novo sopro sem precedentes que está se espalhando de todos os lugares. Você verá, você terá inúmeros testemunhos nas próximas semanas, de irmãos e irmãs, aqui e em toda parte, que perceberão o que foi dito, não apenas por nós. Não só pelo cabeça dura, não só pelo aba, mas por todas as trocas que você teve e que tem um alcance fenomenal. Isso mesmo. Portanto, não procure o meio-dia às 2 horas, não procure em nenhum lugar a não ser no coração. Fique contente, como diz o ditado do cabeça dura, para se deixar viver. Uma alegria que vai crescer. E nem sei como você vai conseguir parar de rir daqui a pouco. Risos. Mas morrer de rir é certamente uma das coisas mais agradáveis. De acordo? Certamente. E para a pergunta da irmã mais cedo, basta simplesmente estar onde você está. A vida colocou você em uma deficiência, mas não nos interessa isso de onde você está. Você vai rir e de onde você está, todos vão rir. É a mesma boas novas. Veja, você tinha aqui irmãos e irmãs, como eu lhe disse na primeira vez, que já estão vivendo o fogo do coração, que já foram liberados, mas aqui estão todos nesta disposição, sem exceção. Além disso, se você tiver notícias dos próximos grupos que virão a este lugar, você vai me contar sobre eles, risos, porque neste lugar, há algo que vai estar impresso nas paredes. A persistência que está inscrita precisamente neste lugar e nesta cidade. Você vai se divertir um dia ao olhar para os mapas. Onde é um lugar onde estamos em relação a certas cidades, a localização precisa. Você vai descobrir coisas especiais. Isto é por diversão, você não precisa disso, mas é sempre muito agradável observar diretamente em casa, esta fusão, como disse Abba, do simulacro e do sagrado. É de fato, quando eu estava encarnado, eu muitas vezes disse que é a magia divina, a magia da luz. E também é a sua magia. Você também vai notar que o caos do mundo vai realmente crescer. Mas você estará à parte dos desequilíbrios climáticos moderados, você será muito pouco afetado pela agitação social ou eventos caóticos, muito pelo contrário. Você não será um modelo, não é essa a palavra, mas um paraíso no inferno da resolução.
Eu digo isso, mas você vai ter milhares de pessoas que vão querer vir aqui. Vou ser preso pelo serviço de imigração. Risos. Já começou. Mas espere. Surpresa, surpresa. Apenas seja você mesmo. Viva o que a vida lhe dá para viver. Isso é o suficiente. Você só será capaz de notar, como eu disse anteriormente, os efeitos, os resultados, a magia que está em ação. Outro testemunho, outra coisa para dizer. Eu sei quem serão as 2 primeiras pessoas a chegar a Quebec. Eu disse milhares, não disse 2. Mas eu conheço os 2 primeiros, é o Cabeça Dura e Elodie. Risos. Ah! Você sabe, o Cabeça Dura ele não decide nada. Ele entendeu perfeitamente que tudo está escrito e que tudo está traçado. Ele só tem de seguir a estrada. Isto é maravilhoso, e você também é. Foi do meu coração que obtive esta informação. Sim, acho que muitos de vocês já a tiveram. Não podemos esconder nada de vocês. Vocês são terríveis. Risos, isto é espontaneidade, é amor. E sim, quando o amor está aí, tudo é simplificado. Tudo está claro. E em breve tudo estará perfeito. Mas também neste país, onde estive, houve algum tipo de preparação, se assim posso dizer. Você também teve seres que encarnaram aqui e lhe deram ensinamentos especiais. Bem, você também tem os fantoches como em todos os outros lugares, ou seja, aqueles que disfarçam as coisas, mas isso não importa. Deixa-o sonhar. De fato, sua clareza interior, que é o dom da graça, o dom do ágape, fortalecerá uns aos outros, no que pode lhe parecer difícil e não vivido. E repito, isto em todas as áreas das suas vidas. Mas eu digo isto não só para esta assembleia aqui, mas para todo este país. Outra pergunta. Bom dia, Oma. Bom dia. Em 2014 ou 2015, eu tive 2 eventos e gostaria de saber se você pode me explicar. Em um certo momento, eu estava sentado na sala de estar e o sol me chamou. Fui convidado a sair de casa e me acomodei em frente ao sol. Eu já tinha meditado antes daquele dia, mas nesse dia meditei durante 2 horas. Minhas pernas estavam como se estivessem soldadas na cintura, eu não podia me mover e depois da meditação, levei cerca de meia hora para andar 30 segundos de casa. Para recuperar o seu corpo. Sim. Ele não se moveu e eu toquei nas minhas pernas e foi doloroso, como se fosse depois de fazer um esporte intensivo. É ácido láctico, acho eu. Este foi o primeiro evento. O segundo. Eu estava no carro e ele me disse para sair do carro e ver para onde o sol estava indo. E foi como uma emergência. Eu tive que fazer isso lá. Eu encontrei em um lugar, estacionei o carro e saí. Mas lá, por outro lado, eu estava com os olhos abertos. Olhei para o sol e vi como uma cortina branca, transparente, e ali vi seres correndo e vestidos de ternos, como vindo do espaço. Parecia assim. Foi assim que os vi. Eles estavam correndo, eles estavam pulando, e depois o que vi no fundo foi uma cascata. E a água que caía era metade de prata e metade de ouro. E isso é tudo. Então, a primeira experiência, você sabe que quando eu estava encarnado, eu cumprimentei o sol, e para mim era a representação, a propósito e para todos, de Cristo, não era. O que você experimentou em sua primeira experiência é um mecanismo que pode ser semelhante a êxtase ou sideração. Além disso, você mesmo diz que teve problemas para recuperar o seu corpo. E na segunda experiência, é um pouco diferente. Aqui, vamos dizer, os véus da matriz binária rasgaram-se e revelam a verdade. Da mesma maneira que eu expliquei anos atrás, que muitos de vocês, deitados à noite, viram presenças ou sentiram presenças, ou viram luzes. A malha é terrível no teto da sala, um confinamento terrível. A malha está ligada ao que foi chamado, há alguns anos, de linhas de predação, que foram realmente reduzidas e que desaparecem. E o que está sendo destruído hoje, naquilo que você experimentou, são precisamente os véus entre este mundo e os outros mundos.
entre o confinamento e a verdade. Então esses foram momentos especiais, que permitiram que você como um indivíduo vivesse a êxtase e então vivesse, eu diria, o que está realmente acontecendo no nível do invisível. Obrigado. Outra pergunta. Olá Oma, o cabeça dura já me disse algo, e eu ainda tenho perguntas. Quando eu envio amor para alguém que precisa, sinto que o meu coração se desdobra com muita força. É realmente um empurrão na minha barriga. Fazendo isso eu interfiro no planos divino da pessoa. Sim, você interfere sim, mas você ainda tem um passo a dar e acho que o cabeça dura lhe contou sobre suas desventuras com Bidi no ano passado, várias vezes. Risos, bem, para você é exatamente a mesma coisa. Pare de projetar esse amor que você tem em você, o que é real, porque o outro já está em você. Esteja ciente de que ele está em você. Você não precisa mais nem mesmo acolhê-lo como empático e sentir o que ele tem, mas simplesmente declarar que ele está em você e que ele será curado. Não há necessidade de energias, projeções de luz ou amor. Você é a inteligência da luz, você é a ágape. E você também é o outro, por isso você não tem de enviar, ou se mover, ou mesmo acolher o que já está em você. E neste momento, você eliminará a última ilusão de acreditar que algo está saindo, mesmo que seja a luz. Acolha, mas além do acolhimento, o aceite dentro de você. Mas sem se mover, e você também vai notar que, simplesmente pronunciando seu nome e sobrenome, ele está completamente curado. De momento você ainda pode estar muito focado na exteriorização da consciência e da luz e do amor em suas habilidades. Mas você é o amor, primeiro de tudo. Então, qualquer outro, em uma relação de ser ou serviço, assim que você é abordado, não há sequer uma necessidade de ir ver, como o Bidi disse ao cabeça dura, qual é o chakra que está doente. Não vale a pena receber nenhuma informação, porque mesmo usando a verdadeira luz como vocês fazem, ainda há dualidade. Existe você e outro você faz uma transferência de amor, se quiser. E você não tem nada para enviar, e nada para receber, já está em nós. Porque nós fazemos um. Mas por que está fazendo zero, não um? Risos, nem sequer um. A criação está dentro do seu coração. Qual é o sentido de se manifestar mesmo através de uma ajuda, enviando luz? Não é mais necessário absorver as essências como o cabeça dura disse no ano passado, mas aceite que isto já está feito em você. E você verá que o milagre será permanente. E é isso que recomendo a todos que façam aqui e em outro lugar. Todos vocês têm, sem exceção, a mesma habilidade. Não é porque é o cabeça dura ou aba, mesmo que por razões logísticas ou pedagógicas, ele esteja sempre em movimento na frente, ou que você poderia chamá-lo com antecedência, mas não é uma superioridade. É apenas para permitir que você se encontre aí também. O cabeça dura, ele não faz isto para ser admirado ou reconhecido. Ele não precisa disso. Bem, é o mesmo para você. Mas então, você conferiu aqui, com a rede de ressonância Ágape. Bem, nós não tivemos nenhuma outra festa porque você se divertiu, mas foi tão bom quanto. Risos. Mas tente, não envie nada, não receba nada. Não há necessidade de se mover. Tudo está disponível aqui. No momento zero, em Shantinilaya, namorada da paz suprema, em Satchitananda, tudo está aí. Aceite isto e você verificará instantaneamente. Você não precisa enviar ou receber nada agora. Você se coloca no coração do seu coração. Fale o sobrenome e o primeiro nome da irmã e do irmão e não tente descobrir o que está errado com ele. A inteligência da luz, que é você, fará o trabalho. Ainda é muito menos cansativo e você terá mais eficiência para todos os outros. Mas acima de tudo, uma melhor estabilidade do tempo zero, aconteça o que acontecer nas misérias da sua vida. Experimente e você vai ver. Então, quando eu passar por entidades, quando as pessoas se apegam a mim, eu chamo minha família de luz para que ela ilumine a entidade que se apega a mim. Você não precisa de ninguém. Você é autônomo e livre.
Mesmo se você vir todas as presenças e você trabalhe com certos povos, alguns arcanjos, eles também estão em você. Isso é o que você ainda tem que fazer para verificar. E você vai ver que o seu corpo vai ficar 10 vezes melhor. É claro que o cabeça dura, também, quando ele estava projetando, ele sentiu coisas no estômago, mas foi transmutado no seu coração. Mas você não precisa passar por isso agora. Mas quando eu sinto entidades negativas, mas elas estão em você, as entidades negativas que você vê, sem exceção. O diabo também está em você. Ele é você. Você ainda coloca, apesar de todas as suas capacidades, uma barreira inconsciente ligada aos seus mecanismos de funcionamento que você experimentou. Você viu que funcionou, mas não fique aí parado. Não há mais entidades negativas do que entidades de luz. Tudo é você. Você é a árvore. Você é a borboleta. Você é o diabo. Você é o arcanjo. Você é a fonte. Você é o Abba. E verá que verá uma eficiência da ordem do imediatismo. Você escapará do metabolismo da energia e da vibração e, acima de tudo, notará mudanças fenomenais em si mesmo, na sua fisiologia, no seu mecanismo de funcionamento. Eles vão retirar sua pensão de invalidez. Mas não sou eu. Risos. Mas não é engraçado. Assim. Você não deve ser preguiçoso. Bem, você tem que ser muito preguiçoso. E não se preocupe com nada. Você sabe o que você vive. Você tem uma percepção clara. Mas você ainda sente falta dela, a clareza do que acabei de lhe dizer. Todas as entidades que você vê, elas também são você. Costumava haver especialistas na absorção de essências demoníacas, mas você não precisa nem mesmo absorvê-las agora. Está terminado. É o tempo zero. Então eu já nem preciso dos sentinelas da luz? Mas você é a luz. Claro que eles vão ficar aqui. Eles são bons. Claro que você terá mais e mais manifestações de luz. Você vai ver, a propósito, quando você fizer isso. Além disso, você considera que você chama os sentinelas da luz, você considera que eles não estão aí e que eles devem ser chamados. Mas, não, eles estão em você, perceba e experimente. E o que eu digo sobre a nossa irmã é válido para cada um de vocês. Quaisquer que sejam as suas percepções, ou a sua falta de percepção, mesmo que não veja nenhuma entidade, energia ou luz, naves, mesmo que você não tenha vivido nada de tudo que os irmãos e irmãs aqui descrevem em abundância, todos vocês têm a mesma capacidade. E se eu quisesse ser ainda mais incisivo, eu diria que é o seu dever verificar que toda a criação é você. Portanto, não jogue mais esse jogo, de alguma forma de entidade negra, contra a qual era necessário chamar a sua família de luz ou seus arcanjos. Porque em algum lugar, isso significa que em você, apesar de tudo que você vive, ainda existe pequenos medos relacionados aos pequenos hábitos que estão escondidos aí. O que explica algumas das anomalias que você experimentou, talvez por anos, pelo que eu vejo em seu corpo de carne. Mas agora é hora de reintegrar tudo isso no corpo de carne, não apenas de confiar na luz e nas energias, porque a transmutação, a transubstanciação deste corpo acontece precisamente porque acabei de lhe dizer. Verifique isso. Não acredite em mim, coloque-o em prática e você verá. O milagre será permanente. Temos que parar de dividir o que está unificado. Verifique. Você não precisa ver. Você não precisa sentir. Você não precisa enviar, não precisa que você receba. Você precisa estar aí completamente. E quando eu digo isso, significa aceitar que todas essas entidades que você vê e que todas essas visões reais de todos esses diferentes povos estelares, os arcanjos, estão em você. Evitará o consumo de energia, evitará esta ação de luz que você dirige. Mas você é a inteligência da luz e tudo isso está em você. Confira e você verá. Voltaremos a falar sobre isso, se pudermos nos próximos dias ou semanas. Mas será ainda mais eficaz, ainda mais verdadeiro. E acima de tudo, lembre-se do que eu disse a você.
todas as preocupações do seu corpo, mas também às vezes as flutuações que você vive em certas circunstâncias, que chegam a incomodá-lo em todos os setores, não existirão mais. Seja simples. Você é a luz. Quer você veja ou não, quer você sinta ou não. Declare. Assuma isso. E o seu corpo vai ficar bem. Tudo que estava sofrendo em você vai desaparecer na sua totalidade. Obrigado, Oma. Esse é outro passo que eu proponho a você. Um passo que você irá, como dizer, ser muito mais gratificante e acima de tudo que irá fazer muito bem a este corpo de carne. Podemos continuar. Olá, Oma. Olá. Tive o grande privilégio de recebê-lo em sua primeira visita a Montreal. Ah! Foi você. Risos. Devo lhe dizer que desde então, a minha vida tem sido cheia de milagres e de imensos dons. Bem, demorei algum tempo a perceber isso. E qual era a bolsa que você tinha na mão quando você me recebeu? Eu não me lembro. Era a bolsa que eu carregava. Havia uma palavra sobre isso. Não me lembro. Fazia parte do uniforme da Air Canada. Está bem. Você vê, eu também estou perdendo um pouco a minha cabeça. Risos. Mas eu sabia que você tinha algo nas mãos. Então você veio de Nova York e nos disse espontaneamente: Nova York. É como uma selva. Demos uma boa gargalhada e depois eu o levei para a sala de recepção com as pessoas da Irmandade Branca. Bem, isso é passado. Quero dizer hoje a você um grande obrigado, porque eu ainda digo que a minha vida está cheia de milagres, dons e não eu peço nada. Você está no meu coração para sempre. E sim, eu sou você. Obrigada. E por que você não me acompanhou em outros lugares? Risos. Sim, na verdade escoltei você desde Mirabel. Pegamos um carro da Air Canada para levá-lo ao avião. Não, eu acho que não. Não me lembro se entrei no carro com você, não me lembro. Pensei que eu tinha despedido de você no carro. Ou pelo menos assim que você entrou no aeroporto, mas não me lembro. Bem, isso é tudo passado. Sim, mas é uma memória que eu queria compartilhar com você. É muito amável da sua parte. Estou aqui com você. E é até um milagre que eu também esteja hoje com você, eu não esperava isso. A inteligência da luz planejou tudo. Como diria a Água, tudo está escrito. Obrigado mais uma vez. Não há lugar para o acaso e não há lugar para a escolha. O amor não é uma escolha, nunca. O amor é evidência. Eu percebi, acho eu. E você sempre usa estas roupas muito bonitas, com cores como era na época. Talvez nós saiamos, porque eu posso ter algo para lhe dizer. Mas ei, risos. Não importa, vamos seguir em frente, mas também me lembro disso. Era um costume severo no meu trabalho, de qualquer maneira. Sim, mas era bonito. Risos. Isso deve ter mudado muito desde as roupas, não é? Estou aposentada há muito tempo. Ah. Bem, sim. Eu sei que você me acolheu bem, você não pode estar na primeira juventude. Risos. Mas agora estou me vestindo com a alegria de viver. Tanto quanto possível. Isso é muito bom. Obrigado, Oma. Com isso vamos entrar nas memórias como dois velhos mimados, então, risos. Foi um pequeno à parte. Vamos continuar. Olá, Oma. Olá. Eu gostaria de sua opinião sobre as experiências de intensas vibrações, realmente muito intensas, durante muitos anos, com as experiências também de frequentes pré-êxtase. Disseram-me para não carregar a minha consciência, o que eu estou a tentar fazer. O que dizer, é a vibração ou o pré-êxtase? Na vibração. Sim, é exatamente isso. Se as vibrações de hoje os queimam demais ou lhe tira a consciência, isso significa simplesmente que sua consciência ainda não definiu o tempo zero em sua totalidade, e não que vocês tenham coisas para resolver.
E isso também explica, como você disse, que tem momentos de tristeza que escapam a todas as causas, não é? Sim, mas por que é tão longo? Porque a sua consciência inconscientemente, se me permite dizer, está voltada para as vibrações. Isso é de outra época. É todo o ensinamento do Austris Dimensions da expansão da consciência que é vibração. Mas você é anterior à consciência e enquanto você não tiver estabilizado, ou seja, você não será levado para a consciência pelas vibrações, você realmente vai ficar envergonhado, como dizem, com as oscilações de humor e até mesmo de forma, de vitalidade, apesar das vibrações. Você deve ser capaz de ver que você está de uma maneira deslumbrante e de repente, puf! Não há mais nada. Sim. Então, para evitar isso, você diz, ágape, 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 faame, faame, faame e você não pensa mais em vibrações. Elas permanecerão, é claro, mas não causarão mais flutuações no humor, na energia vital. É tão simples assim. Isso quer dizer que quando uma vibração é sentida muito intensamente, seja qual for o lugar, porque você vive em muitos lugares, será suficiente se colocar no coração do coração, já que você já se acolheu. Você pode se ajudar com os gestos que lhe são dados pelo cabeça dura, como juntar as mãos na frente do peito ou dizer simplesmente ágape, 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 faame, faame, faame em voz alta. Isto irá libertar a sua consciência que se dirigiu, sem o seu conhecimento, para as vibrações. Você entende o que quero dizer? Sim. E quanto ao pré-êxtase? Aí também, você notará muito rapidamente o desaparecimento das dores de cabeça. Em particular, não haverá mais variações muito intensas na vitalidade. E acima de tudo, esses momentos de tristeza sem razão não existirão mais. Você se tornará muito leve. As vibrações não vão parar, mas a sua consciência não será mais treinada. É muito simples. Também lembro você que você tem algo que vai ajudar muito. Não são as suas visões e o que você percebe e sente é simplesmente entrar na floresta. Simplesmente encostar as costas nas árvores sem pedir nada, apenas colocando as costas. Você vai atingir o ponto zero, o coração do coração. E você vai descobrir que a sua vitalidade será perfeita. Você vai lá por algumas horas todos os dias ou em dias alternados. É a melhor ajuda que você pode encontrar. Você anda na floresta. Sim. Eu vou principalmente para a beira da água. Não, a água não. Florestas. A água irá amplificar suas energias e os processos de consciência, mas eu disse a floresta, aí no seu caso. A água não. Pelo contrário. Não há água. A árvore. O que fará a água? Vai ressoar, vai fortalecer o processo vibratório e a consciência. A árvore alinhará a sua consciência, a sua supraconsciência e a sua consciência. Será imediato. Mas se você for a uma floresta perto da água, não será a mesma coisa. Em vez disso, vá para uma floresta, se você tiver a possibilidade, localizada, não perto da água, mas bem no alto. A montanha. Aqui está. Mas não uma montanha alta, uma montanha com árvores. Bem, é melhor com árvores frondosas. Dadas as suas percepções, em vez de pinos ou pinheiros. É mais propriamente folhosas. Mesmo que seja outono e não haja mais folhas. Coloque as costas contra a árvore. Você vai ver isso desaparecer em 10 minutos, tudo isso. Está bem. Além disso, você poderia me falar sobre o pré-êxtase, qual é o objetivo? O pré-êxtase foi especialmente o que você viveu, para alguns, por exemplo para uma irmã que a viveu em 2013 ou 2014, mas para muitos no final de janeiro, por vezes. Mas hoje, você tem irmãos e irmãs que vivem essa pré-êxtase e que não podem realmente se mover. Deve ser assim para eles. Mas hoje, se você adotar o que eu disse anteriormente em relação às árvores, e de fato aqueles que ainda vivem períodos lentos, assim como este. Mexam-se, por favor. Vá para as árvores. Não há necessidade de ficar em pré-êxtase agora.
Experimente e verá. Obrigado, Oma. De nada. Outra pergunta. Olá, Oma. Ainda vejo as malhas etéricas no meu quarto, vivo numa casa que tem dificuldade em aceitar reparações. Tento vender a casa, mas ela não vende. O corpo em que vivo tem problemas crônicos. O que é que não está livre em mim? Mas por que imaginar que há algo que não se liberta? Problemas crônicos devem ser tratados, é claro, mas não imagine que seja resistência ou outra coisa. Isso acabou. Agora, se você quiser recuperar a vitalidade de uma mulher jovem e ver os problemas de doenças crônicas diminuírem, há também a floresta. Lá também, a Agape Paame, aí também, tem a chave do seu sobrenome e o primeiro nome. Não vai ser de imediato, mas você logo vai ver as mudanças. Qual era a sua pergunta sobre as malhas etéricas? Você disse que as malhas etéricas estavam desvanecendo. Sim. Mas ainda existe. No dia em que não houver mais malha etérica, você não estará mais aqui. Agora, ver isso é uma coisa. Algumas pessoas veem de vez em quando e outras nunca as verem. Mas não entendo por que você fala das malhas. Eu pensei que isso estava além de todos os cenários que acabei de descrever. Você quer dizer não vender a casa é o corpo. Não vende a casa e o corpo. Você sabe, eu e outros como o Cabeça Dura já dissemos. O que deve acontecer vai acontecer, o que quer que você faça e o que não deve acontecer não vai acontecer, o que quer que você faça. Agora a malha, eu não vejo a ligação, mas isso não importa. O que quero dizer hoje é que a inteligência da luz que você é capaz de realizar milagres para todos, desde o momento em que o Cabeça Dura repetiu o suficiente, no momento em que você aceita, quando você se deixa atravessar, quando você acolhe. Com o novo sopro de que eu falei, as boas novas, o tempo zero que se espalhou por todo este território, muitas coisas vão mudar. Mas também há irmãos e irmãs, em todo o mundo, que você pode imaginar que estão tentando mudar de lugar por uma razão ou outra, não importa se isso não acontece. Não é um castigo, não é uma anomalia, não são entidades. É simplesmente porque, no estado atual, e em suas próprias circunstâncias, você ainda deve permanecer lá, só isso. Mas o importante não está aí. A coisa mais importante é o que eu disse antes, para a eliminação de doenças crônicas. Especialmente para doenças crônicas, que é algo que é carregado, que é conhecido, quem conhece o que está aí. É exatamente por isso que você precisa amar o momento. E você vai ver, você verá que estas doenças crônicas estão totalmente transformadas. Não vejam nenhum bloqueio, nenhuma resistência, nenhuma memória, apenas uma forma de metabolismo, entre o tempo zero, o corpo da eternidade e o corpo físico que ainda não está finalizado. Mas nunca é um castigo, ou por causa de um lugar, ou um marido, ou uma esposa, ou qualquer outra coisa. É exatamente por isso que você tem de passar. Precisamente para verificar e pôr em prática a inteligência da luz, o fogo do Sagrado Coração. Obrigado, Oma. Obrigado. Outra pergunta. Olá, Oma. Há pouco, eu falei dos acontecimentos que vivi. Houve um que você não me disse nada e eu queria saber. Qual deles? Quando vi a cascata com as cores, ouro e prata. Em circunstâncias especiais. Não me lembro disso. Sim, eu disse no final. Foi uma cascata, uma metade era ouro e a outra metade prata. Sim, sim. Eu tive que passar por isso. Então repita. Mas quando me contou sobre tudo, expliquei isso para você. Sim, mas não a cascata. Então, me conta outra vez toda essa experiência para que eu possa ver como funciona. Desta vez, os meus olhos estavam abertos. Eu estava olhando para o sol na minha frente, e então eu vi como um véu branco e transparente, e vi pessoas correndo e pulando em todos os lugares, e atrás daquelas pessoas, eu vi uma cachoeira, e a água era metade prateada e metade dourada. Sim, eu me lembro. Mas o que você quer saber sobre isso?
O que representa a cachoeira com estas cores? O fato de ser prata e ouro? Mas isso não importa de forma alguma. Por que você quer saber isso? São apenas as coisas que se abriram e que fizeram você ver isso. O que você quer entender? Não é um sonho, é algo que você viu. Eu só queria saber por que eu vi isso, se há uma razão especial para isso, só isso. Mas existem muitas visões e elas não têm razão. Não procure mais ao meio-dia às 2 horas, especialmente em algo assim que já passou. Além do que eu lhe disse, porque você está procurando informações sobre o que aconteceu há anos. O que isso trará hoje? Explique para mim. É só curiosidade. Bem, é isso, por isso não é uma pergunta. Obrigada. Alguns anos atrás, eu também expliquei os sonhos, mas acabou. É mais importante explicar o que pode aproximar você de viver o tempo zero, do que qualquer outra coisa. Deixe passar o que ocorreu, siga em frente. Durante a primeira noite de estadia aqui, em um certo momento, eu estava de costas e sentia no nível do plexo que ele girava no nível do plexo. Ele parou porque eu me coloquei de barriga para baixo. Então começou de novo e virou para trás e eu me perguntei, será que eu inventei porque acontece quando estou deitado de bruços, você não sentiu nada? Ah, bem. E por que razão? Foi o que os outros ensinamentos me disseram. Bem, a prova. Isso não é verdade. Você simplesmente sentiu o que é chamado chakra. As rodas do chakra, só isso. Ah, bom. Mas o fato de que está indo para trás? Você diz que foi você quem se virou e sentiu isso por trás. Mas eu recordo você que nos próprios chakras existe uma constituição particular, com as raízes que saem por trás, que se juntam, atravessando em frente de uma vértebra, ao nível de um chakra, não importa qual. Na frente de suas costas você tem algumas, mas se você vira de barriga para baixo, você pode sentir seu chakra muito bem como você costumava sentir na frente, mas atrás. Isso não significa que ele tenha se movido. É simplesmente a percepção que lhe dá a impressão de que ele se moveu para trás e para frente. E além disso, para aqueles que ainda estão trabalhando nos chakras, você sabe muito bem que na frente ou atrás, está em ressonância. À frente está a emanação e atrás está a alimentação. Mas, dependendo da sua posição, de fato, você pode se sentir muito bem na posição deitada, tal como você descreveu, quando você se virou, sentiu as coisas passarem para trás. Mas é apenas uma percepção. Obrigado. Outra pergunta. Olá, eu gostaria de ter um esclarecimento sobre o que você mencionou sobre a pronúncia em voz alta, do sobrenome e do primeiro nome de alguém. Em relação à observação da dama que estava enviando amor, e você disse que era apenas uma questão de fazer isso. E qual é a sua pergunta? Eu queria ter um esclarecimento. Mas ainda você não perguntou, porque não eu vejo nenhuma demanda pelo que foi dito. O que você quer saber sobre isso? O que devemos fazer com esta informação? Mas nada mais, o que você quer fazer com isso? É a inteligência da luz que age. Isto é o que funciona. O que você acabou de dizer. O que você quer mais? Não pense em um nome com doença. Porque se você misturar outra coisa, você já está na dualidade. Não há nada mais do que o que eu disse e o que você disse outra vez. Ou talvez eu não tenha entendido. Vou tentar ser um pouco mais explícito. Quando começamos a fazer ágape, estávamos acolhendo em ágape, vamos dizer uma criança, é a mesma coisa ao pronunciar em voz alta o sobrenome e o primeiro nome da criança. Mas não. Você não o acolhe, já que ele já está em você. Você revela isso em si mesmo. E a cura está aí. Eu não entendo o que você não entendeu sobre isso. Então só tenho que pronunciar o último e o primeiro nome. Isso é tudo, nada mais. E acima de tudo, não peça nada.
Além disso, você tem irmãos e irmãs que estão felizes de chamar todos os dignitários religiosos, todos os financistas, todos os poderes políticos e todas as elites. Isto vai ser muito estranho para eles. Risos. Não há nada a pedir. Especialmente, não. E não há mais nada para conceber. Se você está realmente aí, e agora você percebe, seja através dos chakras, da coroa ascensional, o toro, o duplo toro, a respiração do coração, tudo está em você. Ao nomeá-los, você pronuncia seu verbo, sobrenome e o primeiro nome. Mesmo que você não os tenha nas mãos, como disse o cabeça dura. E isto é o suficiente. Este é um milagre. A inteligência da luz. Mas pare de pensar que é você quem o está fazendo. Caso contrário, fará com que você, inconscientemente, faça inchar os seus tornozelos, como diz em francês, dando importância a você mesmo. Isso quer dizer que isso pode fazer que você tenha uma cabeça grande sem o seu conhecimento. Você não faz nada. O que você acredita que é um personagem através de suas percepções, visões, sentimentos. Mas pare com isso. Tudo já está aí em você. Está claro. Você vê como o personagem. Eu não estou falando sobre o ego comum, mas sobre comportamento habitual, como o ego quer encontrar algo para fazer imediatamente. Mas seja autônomo e livre. Você não precisa de nada além de estar presente. Eu voltei a falar esta tarde sobre o fato de que o milagre irá acontecer em todas as áreas da sua vida. Tão logo você olhe, tão logo você sorri, tão logo você contempla, não é mais apenas o observador, como Bidi disse há alguns anos atrás, é a realização concreta e objetiva de que estamos todos um no outro. E essa criação é um sonho. Porque se continuar assim, você mantém a dualidade em algum lugar. E não se surpreenda depois, se o seu corpo não se curar. E não se surpreenda depois, se eventos como esse acontecer com você de forma ininterrupta e que venha como por acaso desestabilizar você. Não é uma coincidência, é lógica. Quando você tem acesso ao tempo zero, quando você vive o fogo do Sagrado Coração, é claro que houve um passo pedagógico, que foi respeitado, enviar, acolher, receber, use as palavras que você quiser, houve ainda um movimento, mas você, o eu eterno, não jogue mais isso. Você vai observar as mudanças, eu lhe digo, e também para nossa irmã que está no funcionamento do seu corpo, mas também da sua vida. Tudo se torna mais leve e mais constante. Mas você vê como o cérebro, inconscientemente, tenta levá-lo a fazer você acreditar que é você que está agindo. Foi necessário com a ressonância ágape, com a rede ágape-ressonância, foi necessário com o que foi chamado por Abba, o fogo do Sagrado Coração, mas tudo isso é um sonho. Pare de querer fazer isso, pare até mesmo de querer acolher. Porque tudo já está acolhido. Tudo está dentro de você e você verá muito bem, naquele momento, que nada sai e nada entra. É assim que você se instala no eu eterno que nunca se moveu. E que você se instala, não o fogo do Sagrado Coração, mas a radiância do Sagrado Coração. Estes são os 24 raios de que o cabeça dura lhe falou. E você estará no estado natural. Mas enquanto você pensa que está agindo, o que era necessário há algum tempo, você não pode viver a quietude, o grande silêncio, a grande alegria e especialmente a permanência da graça. No entanto, é simples o que eu digo. Não é. Para todos aqueles que sentem através das energias, vibrações e luz. Olha para isto, você vai ver bem. Acho que o cabeça dura é uma ilustração perfeita disto. O ano passado ele quase faleceu, e você pode ver hoje em que estado ele está, certo? Porque ele aceitou. Ele foi capaz de verificar porque ele é teimoso. Mas ele viu que era a única maneira. E isso, além de manter a alegria viva, não importa o que aconteça. Houve uma fixação da radiação, assim ele pôde vivenciar isso sob o nome do eu eterno. Ou absoluto, como diz Bidi, ou o estado natural, como diz Abba. O estado natural não precisa de você. Você é um milagre e você é a boa nova. Então, é claro, isso irá restaurar o número de terapeutas de energia que até agora acreditavam que eram eles que estavam agindo.
Você não faz nada. Tudo isso é um sonho. E é assim que você sai do sonho. Totalmente desta vez. E o milagre, então, é permanente. E além disso, o cabeça dura vê isso bem. Ele já não precisa de se deitar, cruzar os pés e repetir ágape, paam e fechar os olhos. É apenas uma questão de pensar no último nome e no primeiro, sem sequer dizer isso, cura, e ainda assim, ele não tem nada a ver com isso. Não é ele que faz isso. Se ele pensasse que era ele, então ele teria um pequeno problema. É assim que você se mostra ao seu personagem e à sua consciência que você não é nenhum nem o outro. E é assim que a permanência da alegria se estabelece permanentemente e nunca pode desaparecer. Você é a luz, então se você a projeta, mesmo no amor autêntico, você se distancia de si mesmo. E o corpo, como eu disse, vai se manifestar dessa maneira. Nesta ocasião, você observará que há disfunções, que há flutuações, que há eventos que ocorrem que você não entende. De novo, não é um erro ou um castigo. É apenas você que não está totalmente ajustado ao tempo zero. E assim que a inteligência da luz não precisa de seu direcionamento, de seu diagnóstico ou qualquer ação. Aceite, experimente e veja se é verdade ou não. Olha para isto. É simples. Mas é claro, como acabei de lhe dizer, os hábitos vão levá-lo a uma forma de mal entendido. Não há recusa, certo? Mas você não consegue entender. Mas assim que você o vive, acabou. Foi isso o que Cristo disse quando ele curou os paralíticos, os cegos, a mulher que sangrava, ele disse: foi a sua fé que lhe salvou. Eu digo que hoje foi a inteligência da luz que lhe salvou. Eu nem sequer digo que é fé. A matriz crística, quando vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês. Mas eu penso que o cabeça dura já explicou isso. Imagine uma reação química. Ficamos muito felizes pelos dois corpos químicos presentes na sala terem reagido. E às vezes não reagem. Eles permanecem inertes. Apenas traga um catalisador. O catalisador não reage quimicamente, não atua. Está simplesmente presente, nesse momento ocorre a reação química. Apenas seja este catalisador. Você é este catalisador. Você não é o único que faz, você não é o único que acolhe. Você é o tempo zero em manifestação. Entenda isso bem e faça. Isso quer dizer, não faça nada. Apenas o último nome e o primeiro. É claro que você pode sempre se ajudar com gestos, cruzando os tornozelos, alinhando-se, se quiser. Mas vá além da noção de diagnóstico de qualquer coisa. É a inteligência da luz que age, não é você. Você não vai perder nada se fizer isso, pelo contrário, eu digo isso. Você só será capaz de ver a transformação do seu corpo, da sua vida que se tornará cada vez mais calma, cada vez mais fluida. O corpo vai se transformar real e concretamente. Tudo que ainda hoje lhe incomoda, doenças crônicas, memórias que possam subsistir e hábitos que possam persistir, desaparecerá por si só. Osho disse isso. Seja preguiçoso. Seja a vida que vive para você. Mas no que diz respeito à energia, vibração, seja preguiçoso. Isto é feito sem você, mas através de você, porque você é verdadeiramente o eu eterno. Eu lhe trago todas as minhas bênçãos e fique sintonizado com o resto do programa com Faame, você vai ver. Eu amo muito, 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 vocês, incondicionalmente, absolutamente, eternamente, além de qualquer identidade. E eu os agradeço por ser quem você é. Vejo você em breve, e sempre. Muitos e calorosos agradecimentos da Assembleia. Através de Jean-Luc Ayon. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Francisca dos Reis.